Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena! Hoje tenho comigo a Sónia Balacó, atriz, escritora, diretora portuguesa, nascida em Peniche, começou na carreira da moda, mas logo se destacou como atriz na série Jornalistas aos 15 anos. É verdade. O que é que eu fui buscar? Desde então trabalhas em televisão, cinema, teatro, agora a fazer a novela na TVI, A Fazenda, recém-estreada. Alguns dos teus trabalhos mais conhecidos incluem a série de comédia O Último a Sair, o telefilme E Depois Matei-o e a série Terra Brava. Ah, uau! Sim. Foi? Sim, é verdade. Eu confirmo que isto aqui, às vezes o Google pode me enganar. Pronto, lançaste o teu primeiro livro, Constelação, já há uns anos, e até na altura trocavas mensagens para eu te comprar. Exato, eu estou a tentar vir aqui para aí desde 2015. Saiu em 2015. Sim, em 2015, não, o podcast não tem tantos anos, mas tem 3 já. Pois. Mas pronto, e tiveste também um print homónimo de poesia visual com a galeria Underdogs e a performance The Poet is Present estreou na Switch Gallery. Isto foi repetido no mesmo ano no festival Iminente, portanto estás aí espalhada a tua arte, fizeste parte da exposição coletiva de aniversário da Galeria Oitavo, com originais de poesia visual. É verdade, bem, foste mesmo ao fundo do meu CV. Foi, claro, e ainda mais a fundo, que eu achei esta história muito querida. Tu começaste a escrever poesia enquanto criança e guardavas os poemas numa caixa de chocolates. Ah, é verdade, sim, tipo, não se pode dizer marcas, não é? Mas assim, daqueles chocolates que vêm em formas de animais e frutos do mar, sabem? Sim, ótimos. Pronto, ou seja, tirei as coisas que lá vinham dentro, não é? Depois comi os chocolates, não sei o quê, e andava com a caixa assim, era tipo o meu tesouro. Mas não tinhas vergonha, porque depois tu partilhaste isso como uma pessoa da família que publicava poesia. Sim, era um poeta em Peniche que já faleceu, que se chama Mariano Calado, e que ainda é um primo distante, e então o meu avô Guilherme, pai da minha mãe, quando eu tinha 10 anos, mostrou poemas meus ao Mariano Calado. E ele mandou-me, esta história é linda, porque ele nunca me respondeu, ou seja, eu tinha 10 anos, ele leu, eram 10 poemas muito infantis e pronto, claramente não eram bons, não é? Segundo os olhos de um adulto. Mas já é o máximo, já é uma veia aí. É muito fofinho porque havia uma intenção já de fazer um objeto, esta coisa de juntar tudo num caderno e de querer fazer um objeto com aquilo. E ele respondeu-me a isso com uma carta. Eu não quero mentir, mas foi para aí há 10 anos, com uma carta muito linda a dizer: Sónia, não, tu agora vais olhar para isto e vais achar que isto não é bom, mas não sejas injusta contigo, claro. Olha para o incrível que era com 10 anos. Tipo, não julgues estes poemas pelo que eles são, julga a intenção. E achei tão lindo, ele manda. Tipo, esperou 20 anos. Mas isso foi há 10 anos, exato. Mas eu ia te fazer uma pergunta, já me respondeste. Ainda existem, não estão perdidos. Ah, não estão perdidos. E eu sei, tipo, são poemas sobre a minha boneca Teca e porque é que as drogas são más e uma coisa muito, vamos mudar o mundo. Fofinho. Muito fofinho. E assim continuas a querer mudar o mundo. É verdade. Não mudou assim tanta coisa. Tu és conhecida pela tua versatilidade, pelo amor pela arte, que defendes que é uma jornada contínua de descoberta e expressão pessoal, e vês a escrita como uma forma de subversão e brincadeira eterna. Sim, e é uma necessidade para mim. Ora bem, agora vamos então pegar na tua escrita, porque tens o Constelação 2015 e recentemente o Rosa. Sim. 2 livros de poesia, 2 antologias da tua poesia. Que maravilha! E agora hoje... Na verdade não são antologias, porque eu vejo os livros, podemos já falar sobre isto. Claro. Eu vejo os livros de poesia como uma coisa com princípio, meio e fim, ou seja, são mais livros conceptuais e menos esta coisa de colecionei todos os poemas que eu escrevi até agora e pus. Não, eles têm que fazer sentido como um todo e há uma viagem do início ao fim. O Constelação para mim tem 3 atos e o Rosa também tem um princípio, meio e fim, que está para serem descobertos por quem lê, ou seja, não está declarado, mas há o ato de fazer um livro é uma coisa muito, muito divertida para mim. Para além de escrever, depois a organização do livro é um outro acontecimento. É muito... No fundo também é a edição, não é? Onde é que fica este, onde é que fica aquele... mas não é só a edição. Eu sinto que... Bom, eu vou já deixar aqui claro, eu acho que o artista não inventa nada, eu acho que o artista recebe. É um Hermes entre os deuses, estou a fazer aspas para quem está a ver, para quem está a ouvir na rádio. Entre os deuses e a terra, não é? Os humanos. Então, o trabalho do artista é estar presente e escutar e receber. E quando nós recebemos esses insights, esses poemas ou esses objetos, não é?
eles vêm como puzzles. Então quando nós vamos para a parte de já ter os textos, mas ir fazer o livro, é montar o puzzle, ver onde é que encaixa o quê. E o livro começa-se a revelar. Eu quando vou para montar o livro, eu não sei o que é que eu li. Tenho estes textos, mas depois começo a perceber, ok, estes não fazem parte, definitivamente, estes fazem, o que é o início, que viagem. Começo eu também a descobrir o livro, que é uma coisa muito mágica mesmo, é uma coisa que me dá muito prazer. E sabes quanto tempo é que demora ou o tempo é que te dirá quanto tempo é que precisas? De montar? Sim. Não sei, depende. O Rosa foi bastante rápido, o Constelação demorou um pouco mais de tempo porque eu não tinha os poemas todos. Houve muitos poemas do Constelação que foram escritos enquanto eu já estava no processo de fazer um livro. O meu poema, o que eu digo que é o meu poema best-seller, que é aquele da Liberdade, Sim. Chegou enquanto eu já estava no processo de montar o livro. Ok. E vem sobre, para mim é sobre essa coisa de me dar a liberdade de fazer o que me apetece com o objeto artístico. Não é? Nós estamos sempre a pensar, eu quando tiver não sei o quê vou ter poder, vou ter dinheiro, vou conseguir fazer. E é tipo, não, tens que fazer já. Sim, é quase um impulso, uma necessidade, sim. como tu disseste, exatamente. Então, olha, eu não escolhi Liberdade, mas escolhi outro, mas se calhar então... Ótimo, porque assim é outro poema. Pronto, está bem, senão ia dizer ler Liberdade, agora as pessoas vão ficar curiosas. Então escolhi dois, tem aqui o papelinho cor-de-rosa no livro, e este só de dois versos, achei lindíssimo. Adoro. Adora? Já que bom. Queres que eu leia? Sim, isto é do Constelação, do primeiro livro da Sónia. A única hora que nunca me custou foi a hora dentro do poema. E o outro, qual é? O outro escolhi um maiorzinho, que por acaso está em inglês, mas eu li este no lançamento do Constelação. Foi, olha, estamos aqui em sintonia. I've always been a person in between, and not really a person but a place in between, and not really a place but something in between, the space in between the space, in between the race, oh pace, the face, in between, lace, lace, lace. Adorei. Obrigada. Maravilha. Isto no Constelação. Agora, claro, agora vais tu escolher então, no rosa. Será que vou abrir ao calhas? É difícil escolher. Anda ali está. Assim dois, vou ler um pequenino, será? Escolhe tu. Ai, não sei bem. Vou ler este pequenino. Não, acho que vou abrir outro. Está bem. Então, está bem, vou ler este que se chama A Dostoiévski. Faz sentido, não é? Neste podcast. E que diz assim: tenho vindo a estragar para a vida, riscando com argusão os calendários. Deixem-me assim mais um pouco para que a minha dor me arranque a literatura e depois deixem-me acontecer. Uau! É fofinho. É fofinho, ótimo. É fofinho. Estou indecisa. Qual é a página? Qual é que queres? Esquerda ou direita? A direita. E não vejo daqui, portanto não bem. escolhi. Quanto a vocês, não sei. Eu cá sonho para ensaiar a vida. Uau! Foi ao calhas. Foi ótimo. Rosa, da Sónia Valacó, também está à venda, está nas tuas redes sociais. Sim, está na página da editora, que é mercurioondulado.com. Agora, vamos conhecer a leitora que lês diariamente, não é? Sim, é verdade. Autores favoritos, disseste-me o Fernando Pessoa, a Lydia Davis, claro, e o Paulo Leminski, que eu não conhecia e fui investigar, um poeta brasileiro. Ai, é tão maravilhoso, é tipo... é assim mesmo uma enchente de criatividade. É muito engraçado. Eu adoro a poesia do Leminski e quando preciso assim de revigorar-me, sabes, de pensar um bocadinho fora da caixa, uma pessoa chega ali e é tipo, ok, isto é só brincadeira pura. Eu acho que o artista, ou pelo menos eu sinto que eu como artista é isso que quero ser, criança na página, criança no objeto artístico. Uau, ele fui investigar, lá está, porque já a Lydia Davis, e vamos a um livro dela que tu escolheste, e o Fernando Pessoa também, com quem jantarias, não é? E o Paulo Leminski foi escritor, poeta, tradutor, jornalista, publicitário, crítico literário, biógrafo, professor e faixa preta de judo. Eu adorei este detalhe. E depois tinha um estilo, morreu cedo, infelizmente, foi aos 44 anos, foi em 89. Tinha um estilo único de escrita, utilizando trocadilhos, brincadeiras com ditados populares e influências do haiku japonês, que já lá vamos. Também abusava de gírias e palavrões, o que tornava a sua poesia acessível e cotidiana. O acessível e cotidiana fez-me lembrar a Adília Lopes. Também és fã? Sou mais do Leminski, perdoem-me, Não, mas sou, claro, sim. Olha, então vamos calhar já para a Lydia Davis. Leste em inglês, o original da Collected Stories, mas há a tradução, contos completos da Lydia Davis. Conta-me.
O que é que queres que eu te diga? Como é que descobriste, quando descobriste? Olha, então, eu descobri a Lydia Davis, se não me engano, em 2012 ou 2013, talvez 2013. Uau, que específica! E eu sei por causa do momento da vida, eu sei que é anterior à Constelação, porque a Lydia Davis é uma grande inspiração para mim, para a minha escrita. Eu percebi isso quando li sobre ela. Pois, é mesmo, porque ela também é super livre, sendo que a Lydia Davis supostamente não escreve poesia, mas há textos no Collected Stories que são poemas, claramente. E eu adorei essa atitude bastante radical, não é? De reclamar que aquilo são histórias, tal como eu no meu livro tenho textos que são de prosa, mas digo, isto são poemas. E o Rosa, os textos do Rosa são maioritariamente em prosa, e para mim é poesia. Para mim também é poesia. Obrigada. E então eu descobri, estava a passear numa livraria e havia lombada e aquilo chamou-me a atenção. Peguei no livro, abri, comecei a ler as primeiras linhas, fui-me sentar e li tipo 3 ou 4 páginas e disse, ok, isto tem que ir comigo para casa, eu nunca li nada assim, o que é isto? Portanto, tive sorte. Parece aquela coisa arrogante, não é? Eu descobri antes das pessoas conhecerem. Não, foi um livro que te encontrou. Mas foi o livro veio até mim porque eu tinha que o conhecer e está todo, o meu livro está chacinado, está todo dobrado, cheio de coisas a lápis. Se bem que eu não escrevo assim muito nas lombadas, mas está marcado com coisas sublinhadas e muitas histórias, pronto, que me inspiram imenso. Que bom, ela é uma escritora americana, conhecida pelos seus contos extremamente curtos e inovadores, muitos dos quais são apenas 1 ou 2 frases, e que eu pensei, claro, isto é a Sónia. Também é tradutora e, engraçado, ela traduziu obras clássicas francesas, Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, que já aqui foi falado até, e a Madame Bovary, que foram traduções muito elogiadas. Ela traduz do francês, sim. Ora bem, do original, fantástico. Estudou também música, foi piano e violino, antes de dedicar à escrita, e depois ela é mesmo filha de escritores, ela cresceu no ambiente literário. Eu adoro estas curiosidades. Eu adoro que me estejas a contar isso. Ai, que bom! Então, os pais eram escritores e professores de escrita. E outra curiosidade engraçada, há pouco estávamos a falar aqui na preocupação do ambiente, já não sei o que é que foi, mas uma coisa qualquer que eras preocupada. Então, ela, desde 2019, portanto há 6 anos, decidiu nunca mais voar para combater as mudanças climáticas. Uau! Fantástico, sim, não é? É incrível. O seu contributo para a sustentabilidade. Sim. Lydia Davis diz que há imensos contos. Tem aqui um bocadinho grandinho. Qual é que tens? A minha mãe passou, que sabe o livro de cor. É que eu volto e meia, volto àquele livro só para me relembrar. Pronto, deixa ver. Se tens o original, que a capa é lindíssima, Sim. é esse fim, e se quiseres, olha, vou-te pôr a ler outra vez. Vou dar-te a tradução. Está bem. Eu vou ler, não sei o que é que vai, não sei qual é, vou ler, vou estar tão surpreendida como o leitor. A minha mãe passou anos a dizer que eu era egoísta, descuidada, irresponsável, etc. Muitas vezes irritava-se. E quando eu queria responder, tapava os ouvidos com as mãos. Fez tudo o que pôde para mudar-me, mas os anos passavam e eu não mudava. Ou se mudava, nunca tinha a certeza de ter mudado, porque nunca houve um momento em que a minha mãe dissesse: deixaste de ser egoísta, descuidada, irresponsável, etc. Agora sou eu que me digo: porque é que não és capaz de pensar primeiro nos outros? Porque não prestas atenção ao que estás a fazer? Porque não te lembras do que tens de fazer? Irrito-me, concordo com a minha mãe, sou um caso tão difícil, mas não lhe posso dizer a ela, porque no momento em que lhe quero dizer, estou aqui ao telefone com ela, a ouvi-la e preparada para me defender. Ai, eu amo a Lydia Davis. Isto é muito bom. Isto foi o que eu apanhei e por acaso tenho um livro. Estava a dizer, olha, está mais ou menos a cor do teu rosa. Por acaso, o teu livro rosa. Pois é, sim. É a cor do original que tem dela uma moldura branca. Salmão, mas é mais clarinho. Mas esse tem uma moldura branca. Eu acho que eu olhei para o livro e ele me chamou porque era muito bonito. Eu senti que o livro era mesmo, o design era mesmo bonito. E eu devo dizer que esse design de livro é assim para mim, tipo um exemplo de eu tenho que fugir, tipo, para os meus livros eu tenho que fugir declaradamente desse design, porque o meu coração diz, isto é tão bonito, eu fazia, mas não vou fazer igual. Eu depois deixo uma fotografia do livro aqui quando fizer o post deste episódio. Agora vamos a outro livro que tu escolheste. Portanto, ficamos com a Lydia Davis, Os Contos Completos. Este também tem tradução, The Creative Act, A Way of Being, o ato criativo, um modo de ser, do Rick Rubin. Yeah. Frederick, na verdade, é o primeiro nome dele. É Rick, é diminutivo. Que são 78 lições, não é? Eu tenho esse livro também. Ainda não leste? Ainda não li. Não estás a perceber, uma pessoa mergulha neste livro e não quer sair mais, principalmente se tens qualquer espécie de ímpeto criativo. Sabes que este livro foi-me oferecido por um grande amigo que o estava a ler quando o livro saiu
e mandou-me fotos das páginas. E eu li aquilo e disse: espera, mas isto é o que eu digo. A coisa de a nossa maneira de viver ser a maior obra de arte que nós fazemos. Eu depois vou ler daqui umas partes. E eu tipo, isto é o que eu digo. Eu sei, eu estou só a ler este livro e a pensar em ti. Então ele ofereceu-me. Que giro. A mim foi também um amigo meu que me ofereceu nos anos, que comprou para ele e para mim ao mesmo tempo. Também foi nos meus anos. Olha, ai, gêmeas! Mas pronto, mas ainda não li e tenho lá em casa. E é muito. Eu acho que para mim o que foi mais. Claro que estas coisas. As coisas que eu tenho que eu penso que já vem aqui, não é? Não são novidades para mim, não é? Tipo esta coisa de viver como uma obra de arte, de estar presente para receber. Mas é tão maravilhoso, não é? Quando tens a confirmação de alguém, há esta confirmação de que não estás maluco, não é? Não estás não a pensar, sou só eu. Não sou só eu. E isso é mesmo, dá-te muita força. E depois todo o resto do livro em que ele fala muito das dos vários momentos do processo criativo, quando estás só em busca de ideias, quando já estás a desenvolver e depois quando chegas ao fim. E ele dá imensos conselhos que são super libertadores. Tipo, coisas que nós sabemos, mas que tendemos a esquecer. Não queres saber da aprovação externa, faz o que tu sentes. É mesmo uma coisa de pôr a mente no sítio certo. E pronto, e ele também ele é muito ligado às práticas espirituais orientais, então também vem muito com essa perspectiva. Então, olha, para contextualizar antes de tu desculpa, estou aqui a falar imenso. Não, estou a adorar e está tudo certo. Vou só contextualizar antes de leres então um certo que tu escolhes. Depois trocas a ordem. Não troco nada. Mas está certo, vamos contextualizar. Quem está connosco está desde o início. Ele é o Rick Rubin, Frederick J. Rubin, e ele é um produtor musical americano muito premiado e trabalhou com nomes incríveis da música e de vários géneros musicais. Só que depois aqui, o que é que ele faz? Ele explora ensinamentos da filosofia e da psicologia decisivos, e estou a ler, em qualquer ato de elaboração das artes plásticas às cênicas, passando pela literatura. E é um produtor musical premiado e que trabalhou com Mick Jagger, Adele, outros mais antigos. E tem uma figura incrível. Não sei se já viste uma foto dele, mas ele parece um guru, tipo com a barba enorme, o cabelo grande, branco. Sim. Depois havia uma notícia que era como é que ele perdeu peso? Ok, ele terá perdido peso, não cliquei nesse, apareceu-me essa notícia. Mas pronto, a fama dele criou a Def Jam Recordings, que quem está no meio saberá, mas dizem que ele tem fama de tornar o ato criativo no estúdio um ambiente especial em que tudo flui, daí também o sucesso que ele tem. Ele tem 9 Grammys, é assim um homem incrível no meio, portanto, que bom ele ter posto a sua arte partilhar connosco em papel. Sim. Tu pega lá num chat, já estavas em doida não, já estou a ver cantinhos dobrados das folhas. Não são muitos. Então, eu vou ler aqui vou querer ler mais do que um, tá bem? Mas são tão pequeninos. Força. Pode ser, não pode, Mariana? Estamos aqui para ler. Então, ele diz assim. Primeiro o livro começa com esta citação que diz: "The object isn't to make art, it's to be in that wonderful state which makes art inevitable." Uau. Que é do Robert Henry, não sei bem. Eu acho que é Robert Henry, não sei. Bom. E depois, então essa é uma citação, mas já te está a dizer, o objetivo não é fazer coisas, é estar nesse sítio onde estamos prontos a viver dessa maneira. Em que a arte pode acontecer. É lindo, é lindo. E depois ele diz uma coisa que eu até escrevi aqui de lado: I say this all the time. Porque então ele diz assim: "To live as an artist is a way of being in the world. A way of perceiving, a practice of paying attention, refining our sensitivity to tune into the more subtle notes, looking for what draws us in and what pushes us away, noticing what feeling tones arise and where they lead. Attuned choice by attuned choice, your entire life is a form of self-expression. You exist as a creative being in a creative universe, a singular work of art." Uau! E eu escrevi por baixo: "O poema sou eu", porque é um poema que eu tenho. Pois é. Em que eu estou. No fundo é isso. É tipo, a obra de arte sou eu, antes de tudo o resto, não é? E este livro que a Sónia está a ler, The Creative Act, A Way of Being, é o ato criativo, o modo de ser. Aliás, foi nomeado para o Grammy de melhor audiolivro e está traduzido em português. Então, posso ler mais? Força. Que ele depois tem assim ao longo do livro uns certos muito pequeninos, assim, que estão quase a introduzir não são capítulos, mas a próxima parte,
em que ele diz: If we can attune in to the idea of making things and sharing them without being attached to the outcome, the work is more likely to arrive in its truest form. E eu adoro esta ideia, porque é isso, nós como artistas, e ele acredita na mesma coisa que nós recebemos, não estamos a inventar, o nosso trabalho é ser esse mensageiro. E às vezes nós pomos os nossos medos no meio, não é? Estamos a dizer, não, estamos a projetar as nossas coisas e de alguma maneira isso vai prejudicar o objeto. Sem dúvida que nós muitas vezes precisamos por exemplo, precisamos da validação, era o que eu ia dizer. Mas, por exemplo, os teus livros, tu escreves poesia, tu e qualquer pessoa, claro, mas pegando nos teus livros, eu senti ao princípio, isto mostra o preconceito, não é? Que é, tiveste coragem. Portanto, acho que é um ato de coragem e depois tu é giro, os dois certos que tu leste, o primeiro falava em tone, tom, e este o attune. Sim, porque ele está sempre a trazer os elementos musicais. Parei nesse pormenor, exatamente. E eu vou fazer spoiling do final do livro, mas é não só vais nada. É uma frase, uma frase. Come on, uma frase. Sim, e não é um romance que acaba assim ossado, nós estamos a falar de um livro não ficção. Ou seja, 404 páginas depois, Mariana, podes ler. Ele diz só: The universe never explains why. Isto é ótimo. E eu comentei em baixo no meu livro, tem um coraçãozinho e diz assim: We just trust and create. But you have to trust, tens razão. Mas isso. Não, tu estás a receber, tu estás a receber, tens de confiar, confias, e criar. Tens de confiar. Tens de confiar, tipo, no teu impulso, na tua intuição e na tua missão. Mas isso eu acho que a ver se eu explico bem o que eu quero dizer. Concordo completamente. E o facto, a tua facilidade com que disseste, só temos que acreditar, não é? Isso já mostra também uma maturidade. Não é acreditar, é o confiar. Sim. O confiar. Porque há quem se calhar não confia, não é? Estou a receber, mas se não tenho tempo, não tenho medo, não tenho jeito, não tenho. Claro. Não é? E eu acho a facilidade com que tu disseste, o confiar, sim. já parece que passaste por vários passos e chegaste até esse. Um bocado. Sim, acho que tenho tido várias provas ao longo da vida que no fundo serviram só para eu cada vez menos me preocupar com o que os outros pensam. E o Rosa, na verdade, o meu segundo livro, é um pouco, não é imenso, esse acontecimento de uma ainda maior libertação das projeções alheias, porque é um livro sobre ser humano e errar, e fala de coisas que eu no Constelação não tinha coragem, porque os textos são da mesma altura, do mesmo período. Não é mais recente este não, último... eles têm o mesmo período que os do Constelação. Portanto, são entre os 18 e os 30. Mas no Constelação eu estou a dar... Eram os textos com que eu estava confortável também na altura para poder partilhar, não é? Portanto, vem mais de um sítio do intelecto e são mais etéreos. Este é sobre coisas mundanas, há uma visceralidade no Rosa que eu agora vejo e eu já não escrevo assim, então é super interessante também ver essa pessoa que também existia a sair para o mundo, e o livro tem coisas rasuradas, porque ou seja, são coisas que eu escrevi com 20, mas eu com 40 tiraria, mas ela escreveu e eu vou deixar, e são coisas que talvez me envergonhem, talvez eu não adorasse ter escrito aquilo. Mas o escritor muda, a mulher muda. Sim, e eu gosto desta coisa de lidar com a falha, aprender a lidar com a falha e de sermos totais. E eu acho que esse era o objetivo desse livro. Era reclamar este direito a existir como humana, enquanto Constelação é mais de um plano etéreo. Ok. E a Sónia de 30 e muitos, pós-Rosa e pós-Constelação, não por esta ordem, continua a escrever e em breve teremos um terceiro livro? Bom, um terceiro livro... Um terceiro puzzle? Há vários puzzles para montar, veremos quando... Há várias peças, não é? Muitas peças. Há muitas coisas para fazer, veremos quando é que haverá tempo para fazer, mas continuo a escrever, é uma coisa que eu faço todos os dias e é o momento mais feliz do meu dia, continua a ser o momento mais feliz do meu dia, e às vezes estou a fazer coisas de trabalho e estou tipo, mas eu agora queria mesmo ir para o caderno. Principalmente se estou a trabalhar fora, não, se estou a gravar não, mas se estiver tipo em casa e eu neste momento estou a traduzir uma poeta americana que se chama Diane Di Prima, que é uma poeta beat, mas por ser mulher não é conhecida, e que para mim é a melhor poeta beat. O que é uma poeta beat? Então faz parte da geração beat, como o Kerouac, o Ginsberg, mas as mulheres, acontece muito isto na história da arte. Ela de que anos? De que décadas? Então, ela nasceu nos anos 30. Ok, sim. Portanto, e morreu no início dos anos 2000, não quero mentir, mas acho que sim. Como é que ela se chama? Diane Di Prima. E eu estou a traduzir uma coletânea dela que se chama Book of Song,
que sairá em português pela editora Traça, traduzido por mim, e estou super apaixonada pela escrita dela. É mesmo, pronto, é mesmo uma coisa de outro mundo. E é isso, às vezes estou a traduzir e estou tipo, mas eu agora quero escrever e não posso. Estás a trabalhar. Olha, que maravilha. E eu vou deixar este nome então da Diane de Prima, com o Book of Song, vou deixar também no descritivo deste episódio. E falaste no Kerouac e tem graça. Por quê? Porque o Kerouac, o Jack Kerouac, é muito conhecido pelo On the Road, não é? Pela Estrada Fora, também está traduzido. E o próximo livro que tu escolheste é do José Tolentino Mendonça, A Papoila e o Monge. E que engraçado, porque este livro é fruto de uma viagem ao Japão, a convite do Centro Nacional de Cultura, e inspirado pelo Book of Haikus do Jack Kerouac. Eu não me lembrava, eu não sabia que o Jack Kerouac também escreveu poesia. Pois, não é aquilo porque ele é mais conhecido. Ora bem, ele é pelo On the Road, pela Estrada Fora. E então fui confirmar. E há mesmo o Book of Haikus. O Haikus é o tal, há pouco disse que íamos falar nisso, explica tu, o poema pequenino japonês. Sim, o original tem uma forma certa, não é? Com um número de métrica. Sim. Eu acho que nós hoje em dia não escrevemos haikus já não assim. Já não é certinho, mas mantemos o nome, não é? Mas eu acho que a inspiração do haiku, e é engraçado porque se calhar é uma coisa que une aqui um bocado todas as coisas que eu trouxe, não é? Que é a relação com qualquer espécie de divino ou com uma ideia do etéreo, que vai muito beber às tradições orientais, que é uma coisa que é verdade na minha vida, e se calhar por isso é que eu gosto destes livros em específico, e que trabalham o haiku vive da concisão, tal como a poesia do Leminski, tal como este livro do Tolentino, que são mesmo haikus, tal como o Rick Rubin talvez não trabalhe sobre a concisão, mas é definitivamente um místico, e a Patti Smith também. Que já lá vai, portanto está a tocar todos, e a Lídia da Vez é uma força da natureza, por isso a gente inclui também. Está tudo misturado, e há pouco não te disse, porque é engraçado, porque tu há pouco referiste, é verdade. Já tínhamos falado sobre a tua vinda cá, eu acho que vai há 2 anos. Se calhar, ou até mais. E não vi antes, a culpa é minha. Desculpa, não, Mariana. Tranquila, não faz mal, não há nada a tirar a cara. Fazer o quê? Porque eu na altura fazia perguntas que já não tenho feito. Então eu ainda te perguntei, e isso acabaste de responder essas perguntas, mas vou só pela graça referir. Quando eu pergunto género literário favorito, tu dizes a poesia, sem dúvida. E quando eu digo guilty pleasure, se tens algum guilty pleasure, e tu disseste, para mim não é guilty, para mim tudo é pleasure, adoro espiritualidade. Yeah. E agora, engraçado, porque essa definição está aqui nas tuas escolhas. Exato. E nunca acabaste de dizer. Sim, exato. Mas vamos lá voltar ao Tolentino Mendonça. Então, queres explicar? Faz a tua intro. A Papoila e o Monge é um livro de poesia do renomado poeta. Ele é sacerdote, é professor, o Tolentino Mendonça. A viagem ao Japão que ele fez inspirou-se no Book of Haikus do Jack Kerouac, e é composto por uma série de haikus que refletem a simplicidade e a profundidade da poesia japonesa, com temas de natureza, silêncio e contemplação. E tens, claro, poemas favoritos. Este livro está todo dobrado. Isso quase que escusavas de dobrar, porque está parece tipo, página sim, página não. É quase página sim, página sim. Tipo, eu não devo ter dobrado 1/3 do livro, o resto está tudo dobrado. Então partilha connosco. Por acaso falaste de contemplação, eu abri aqui ao calhas, porque isto é tudo lindo, e que fala de contemplação, mas eu acho que estou a sentir que não é isso. Posso contar-te como é que cheguei a este livro? Claro. Eu nunca tinha lido nada do Tolentino e fui a uma livraria durante a pandemia. Mal abriram as coisas a seguir aos meses em que estivemos em casa. Eu fui a uma livraria e comprei tipo 10 livros. Doida para viajar. Exato. Para viajar. Exato. E este livro chamou-me a atenção, eu trouxe, e a seguir eu fui ao supermercado, da livraria fui ao supermercado, tudo ali no meu bairro, e comecei a ler na fila para pagar no supermercado. E eu não consegui parar. Cheguei a casa, pousei as compras e fui para o sofá. Acabei o livro, tipo, eu tive 2 horas a ler isto. Deixaste o salmão a descongelar? Não, acho que o que era para congelar foi para o congelador, se não lembrava-me. Mas foi mesmo, ficaste agarradíssima. Porque houve a sensação que eu tive ao entrar neste livro era de que o livro é uma meditação. E tu, ao entrares com ele, com o Tolentino por estes textos, estás a entrar nesse sítio da contemplação de que tu falavas, e mesmo a chegar a um estado de consciência em que não estavas antes. E há muitas coisas muito mágicas nisto para mim. O Tolentino ele não é padre, ele neste momento é bispo, é o quê? Cardeal. Cardeal, pronto. Cardeal, poeta e teólogo português. Pronto, é um cardeal católico. Ou seja, estamos a falar de uma pessoa
que pertence à Igreja Católica, que está dentro da estrutura, não é? Que escreve um livro de haikus, que é uma escrita que vem de uma prática mística que não é católica, é oriental, e em que ele fala de Deus, mas a maneira como ele está a falar de Deus é, eu diria, menos católica e mais oriental. Ele tem um poema incrível que eu provavelmente não vou encontrar porque está tudo dobrado, mas em que ele diz: às vezes Deus escolhe entrar em nossa casa quando nós não estamos. E isto para mim é evidente que é sobre o facto de nós silenciarmos a mente para poder acontecer o nada em nós, não é? Essa coisa das práticas budistas, hindus, da meditação até conseguir silenciar a mente através da prática, não é? Da atenção plena, da atenção à respiração, e há esta ideia de que a mente se consegue silenciar e aí tu consegues encontrar-te e encontrar Deus, mais uma vez estou a fazer aspas, porque não é o Deus católico, é esta ideia da presença que está em todos nós. Então o Tolentino é muito, para mim é uma imagem incrível. É muito lindo porque por ele ser um padre católico que, ao invés de rejeitar outras maneiras de olhar o divino, as inclui e tem esta capacidade de escrever como quem sabe, que eu acho mesmo que é o saber, porque eu também acredito no mesmo, que não interessa a visão que se tem para com o divino, que é tudo, estão todos a falar da mesma coisa, são só perspectivas. Sim. E então acho que isso é um acontecimento muito lindo e recomendo muito este livro por causa disso. E isto tem o meu encontro com este livro tem outra coisa muito mágica. Vou fazer outra vez spoiler e ler o último poema, está bem? Não, isso não é uma história que estás a contar o fim, não é spoiler. Os livros têm viagens, os livros de poesia têm viagens, como eu disse. Mas pronto. Então, eu descobri este livro em 2020, 2021, não é? Sim. E este livro foi publicado em 2013, se não me engano. 2013, está certo. Pronto. E o meu livro Constelação sai em 2015. Mas eu só li isto em 2020 e 2021, pai. Então, eu chego à última página do livro, comprei o livro, fui ao supermercado, fui ao sofá, não sei o quê, voei pelo livro fora, senti mesmo que estava a ir para outro sítio do ponto de vista do meu estado de contemplação ao ler o livro, ou seja, ele tem essa capacidade de nos induzir nessa contemplação da meditação. E não há cenário mais contrastante de tu dizer isso com um supermercado. Eu sei. O poder do livro, não, de facto olha, estava num pôr do sol sozinha na praia, não, estava no supermercado, não é? Próximo. Pá, são 28 euros. Pronto, mas aqui já estava no sofá, chega à última página e o Tolentino fecha o livro dizendo: agora só resta tornar-te o poema. E mais uma vez eu tenho um poema que diz: o poema sou eu, no meu livro. Isto saiu antes do Constelação, mas eu não tinha lido, nem fazia ideia. Então foi muito... Eu estou com pele de galinha, mas na altura... Foi muito avassalador, eu acho que nem sei bem... Não sei explicar, mas é muito mágico. Não sei explicar as razões disto, não é? Mas é muito mágico. E achei que está... Recebeste? Sim, exato. Achei que de alguma maneira isto está a falar também comigo e com a minha poesia. Isso foi muito bonito. Que maravilha. E tens resposta. Sim, mas eu gostava de conversar mesmo com o Tolentino. Eu não conheço, eu adorava conhecer. Olha, mais um para jantar. Já não é Fernando Pessoa, vamos trocar a cadeira. Sim, está bem, pode ser. Aos dois. A Papoila e o Monge de Tolentino Mendonça. Outro livro que já aqui referiste, e olha, isto é incrível, engraçado, porque quando empresto livros, agora estou a fazer suspense, quando empresto livros, sofro se não me devolvem. Ai, eu também. Mas as pessoas não devolvem. Pois não, eu estou... Olha, o Rui Maria Pego, vou aqui fazer caixinhas, tem o livro do Rilke, Cartas a um Jovem Poeta. Sim, pequenino. Que eu adoro, que está todo sublinhado. Ele pegou nele, levou para Londres e eu acho que o livro não veio de Londres, está bem? É só o que eu tenho a dizer. Olha, Rui. Deixa o recado exatamente. Ele vem cá, espero eu, agora também fica também o entalo. Ele ficou de vir a este podcast, portanto ele que traga. Já não é o teu, se calhar, não é? Pois, que estou sublinhado. Não sei. Eu tenho esse livro e eu não consigo sublinhar, então parece novo, que é assim pequenino, capa branca. O meu estava cheio de notas. Mas pronto, então isto para dizer, este livro eu queria ler no original, mas há tradução, já lá vou. E o meu pai tinha, então pedi emprestado ao meu pai. E no fim disse-me assim: pai, posso não devolver? E o meu pai, que também é agarrado aos seus livros, disse: podes. Uau! Então deu-me Just Kids, Apenas Miúdos, da Patti Smith. Adorei. E li há pouquíssimo tempo. Sério? E dias antes dela vir a Portugal e foi ao CCB vê-la ao vivo. Então estava com o queixo caído no CCB. Uau! É uma história de amor e de amizade, é uma elegia, é uma elogia, não sei como é que se diz. Conta lá, queres-me tu vender este livro? Quero muito. Então, eu, se calhar, assim, o género literário com que eu tenho menos proximidade é a biografia. É assim um género que eu não tendo a comprar, nem a ler. E este livro, na verdade,
este livro não é meu, foi uma amiga da minha irmã que chegou com ele ao pé de mim e disse: Sónia, tu tens que ler isto, tu vais adorar, tens que ler isto. E ela emprestou-me, e eu tenho o livro em casa, já não sei há quantos anos. Tá lá, mas, não devolveste? não, é verdade, mas está lá numa pilha de livros para devolver a pessoas que me emprestaram, e este está no topo, e cada vez que vou a Peniche penso, vou levar isto para devolver, e aconteceu isso este fim de semana. Cheguei a casa, olhei para a pilha e pensei: não acredito, não levei isto para Tens devolver. que fazer o que eu fiz ao meu pai, deixa-me não devolver. Não, mas eu vou devolver, claro. Até porque isto é a versão em português e eu queria comprar em inglês para ler o original. Então, eu digo-te que provavelmente este é o livro que mais me fez chorar na vida e que me fez sentir acompanhada, no sentido em que para mim foi muito surpreendente ver alguém a escrever sobre a sua experiência de juventude, mas também o seu olhar místico sobre a realidade, sem pudor, que é uma coisa que existe muito, não é? Não se fala dessas coisas, ou se fala vai ser gozado, ou, pronto. Tipo, eu digo que acho que o artista recebe e as pessoas olham-me condescendentes, tipo, coitadinha, pronto. Há muito ainda este juízo de valor, não é? Sobre esta perspectiva mais mística da vida. Sim. E foi super inspirador ver como ela fala sem medo nenhum. Eu acho que também é uma conquista da idade, não é? Quanto mais tempo passa, menos tu queres saber do que é que os outros vão achar. A maneira como ela narra de que em criança via mandalas, quando fechava os olhos via mandalas, e que só o Robert é que lhe mostrou mandalas mais tarde na vida, quando eles já eram adultos, e ela reconheceu aquelas formas que ela via em criança e não sabia o que é que era. Exatamente. Via tipo quando fechava os olhos. Isto, o Robert é o artista, o grande amigo dela, o grande amor Robert dela. Mapplethorpe. Exatamente, um grande artista também que já morreu, e ela cumpriu a promessa que lhe fez de escreve sobre mim. Que é a coisa mais linda do mundo, porque é um presente que ele lhe deu. Mais uma vez, eu acho que os objetos querem descer para esta dimensão. E, obviamente, este livro, eu acho que é o livro que, apesar da Patty, a Patty escreve poesia muito antes da música acontecer, não é? E tinha livros de poesia publicados, mas este é o livro que a torna uma escritora conhecida, não é? É o livro que também aproxima uma geração de miúdos e just kids, de kids, da Patty como artista, da Patty como música. E, aliás, é o meu caso, eu só cheguei à música da Patty depois do Just Kids, portanto, apesar do meu pai ter os discos. Portanto, este livro foi um presente, porque o Robert pediu-lhe para ela escrever a história deles, e ela foi escrever só porque ele tinha pedido, e de repente ela transforma-se numa escritora super bem sucedida. E ganhou o National Book Award de não ficção. Incrível. E está muito bem escrito. Pronto, vês que é uma pessoa que é poeta a escrever uma biografia. Eram miúdos que, desculpa, estou a interromper. Vai, não faz mal. É giro ela descrever, tu estás com eles na rua, não é? À noite. Eu lembro, há alturas que eu estive com eles na rua à noite, sozinha, até quando ela até dorme fora de casa e não quer contar muito, mas isto é o início. E é o crescimento, e é giro que ela escreve já a mulher, não é? É o crescimento de dois jovens que são completamente artistas, sentem-se artistas, mas não sabem que o são. Ou sabem, mas não, O poema é eles. Mas também eu acho que para qualquer pessoa que tenha, mais uma vez, um ímpeto criador, é muito fácil nós sentirmos próximos, não é? Essa coisa de estarmos a crescer e termos vontade de conhecer a arte, de nos expressarmos, e ainda estamos a descobrir como, e a importância que os pares têm nessa viagem, que quando encontramos alguém que nos dá o braço e que nos inspira, e a quem nós inspiramos, como nós também explodimos intelectualmente, não é? Como a nossa prática cresce. E eles os dois foram isso um para o outro. E há várias coisas muito lindas. Uma delas, são milhares, uma delas é esta ideia de que, porque a Patty fala do Robert, não é? Ela fala dele como um amor, não é? E a maneira como nós olhamos para o amor às vezes é muito limitada, no sentido em que nós achamos que se as relações acabarem, que falharam, não é? Que não conseguimos, não nos cumprimos. E às vezes o amor pode ter só aquele tempo e cumprir-se, não é? E transformar-se, deixar de ser, passar a ser amizade, deixar de ser amor, mas cumprir aquele objetivo, não é? Sim, e enquanto era amor, enquanto havia aquela relação, foi muito mais do que aquela relação de namorado-namorada que nós conhecemos, não é? Eles não foram só um casal, houve tanto mais que ele deu e que ela permitiu, e que tu se calhar ainda pensas, mas isto não é bem assim, devia ser, porque não? E então também a relação de amor deles é diferente. O amor não é só gostar dele, o amor é deixá-lo ser e aceitá-lo como é. Como é. Sim.
Sim, sim, sim. E ela mostra-te isso de uma maneira super genuína e quase inocente, no sentido de foi-lhe natural este processo, este crescimento com ele, não é? Estou a explicar bem? Sim, sim, super. E a maneira como se vai transformando também, não é? Depois Sim. ela também casa, eles continuam a ser amigos. Sim. É muito bonito. E há esta coisa também, não é? Do encontro dos pares. E eu acho que nós, como artistas, há sempre esta coisa de nós estamos a fazer arte sempre só a partir do nosso ponto de vista, não é? E o nosso ponto de vista é único, então é óbvio que isso vem sempre com uma pontinha de solidão. Nós queremos encontrar alguém que fosse como nós, que não existe porque tu és único. Então vem assim como esperança, não é? Os pares e esta ideia da parceria, que é muito também dos 20, não é? Descobrir o mundo e da parceria criativa com alguém ao nosso lado. Isso para mim é super bom, bonito, romântico. Complementavam-se, é tudo, é lindo. É muito lindo. E depois há outra coisa na história de vida da Patty, que ela narra aqui a maneira como ela chega ao rock, não é? Porque ela vem da poesia, então está aqui tudo narrado. E depois os encontros que ela tem com figuras históricas da arte nova-iorquina, não é? E há coisas, histórias surreais. Há uma história que eu adoro, que eu vou contar, posso? Claro. Que é, quando ela encontra... Ela, a determinada altura, estava a escrever críticas sobre bandas e concertos para a Rolling Stone. E vai a um concerto de uma banda nova e ela acha que a banda é uma porcaria, mas o baterista tem qualquer coisa. E ela, no fim, vai ter com ele e diz-lhe: meu, tu é que vais salvar o rock. Tu és a voz do rock que faltava, tu és não sei o quê. Que também tem muita graça, parênteses, porque ela está no fundo a projetar nele aquilo que é a missão dela, mas ela ainda não sabe. Então ela quer que aquilo aconteça, está a projetar para outros. Que a vida é muito engraçada quando nós queremos fazer dos outros aquilo que no fundo é para nós. Sim. Para o bom e para o mal, não é? Para o bem e para o mal, sim. Mas então ela vai lá ter com ele, eles começam a falar, começam a sair e ela pergunta como é que te chamas e ele diz: chamo-me Slim Shadow. E ela, ok, Slim, não sei o quê. E eles andam a sair e há uma vez que ela e o Robert moram juntos, mas já não andam. E o Robert foi para Paris fazer não sei o quê e ela está sozinha em Nova Iorque e não tem dinheiro para comer. Então ela está cheia de fome em casa e decide vestir um casaco de pelo para ir ao supermercado roubar bifes, para pôr nos bolsos. Esta história é maravilhosa. Sim. E ela vai ao supermercado, é verão, então ela está com um casaco de inverno de pelo tipo comprido, vai ao supermercado, enfia um bife em cada bolso e vem-se embora. Chega à rua, encontra o Slim Shadow e eles começam a falar, ficam ali um bocado a falar e ela ao fim de um bocado tem que dizer: o bife está-se a estragar, eu não posso ficar aqui, eu tenho bifes nos bolsos, mas queres vir lá à casa? Eu faço-te um bife. Então eles vão para a casa dela, ela cozinha os bifes e ela diz: ela estava com tanta fome que comeram os bifes diretamente da frigideira. E que quando estão a comer, ele diz: agora eu comia mesmo, era uma lagosta do Max's. Max's era o restaurante / café onde o Andy Warhol e a cena nova-iorquina cool ia sempre sair, e ela e o Robert iam, mas ficavam. Aquilo tinha duas zonas: a zona do fundo, onde podiam entrar o Warhol e as pessoas que eram aprovadas e cool, e na primeira sala ficavam os wannabes, os que queriam pertencer, que era o caso dela e do Robert. E o Slim, eles estão lá em casa da Patty e o Slim diz-lhe: agora comia mesmo, era uma lagosta do Max's. E a Patty diz: nunca comi uma lagosta no Max's. Claro que ela não comeu, eles iam lá e faziam de conta, tipo, não consumiam nada porque eles não tinham dinheiro. E ele: a sério? Então bora lá. Eles entram no Max's e ela diz que acha estranhíssimo porque ele vai direto para a sala do fundo e ela não está a perceber quem é este gajo, que acha que ele se calhar não sabe que não se pode ir assim, tipo, entrar. Ele entra, vai para a sala do fundo, sentam-se e ela diz que está, tipo, a olhar para toda a gente, já não sabe o que é que está a acontecer. Vem a lagosta, começam a comer e uma das atrizes do Warhol começa a fazer-lhe sinal para ela ir falar com ela à parte, e a Patty pensa: ela também quer um bocado de lagosta, mete uma pata de lagosta, uma perna de lagosta no bolso, mais uma vez, estes bolsos cheios de comida, mete uma pata de lagosta no bolso e vai à casa bem ter com ela. Quando lhe vai para dar a pata de lagosta, a outra diz-lhe: o que é que tu estás a fazer com o Sam Shepard? E ela: desculpa? Ela não sabia
quem era o Sam Shepard, e ela andava com o Sam Shepard e ele disse que se chamava Slim Shadow. E ele já tinha ganho prémios de teatro, tipo, já era um gajo conhecido, um dramaturgo conhecido. E ela era uma miúda. E ela era uma miúda cena nova. Sim. Portanto, estes encontros assim da vida dela também com figuras super importantes da arte americana. E que todos a apadrinharam com facilidade, porque de facto ela é uma... reconheciam nela qualquer coisa. Ora bem, ela era facilmente gostada, não é? Portanto, Mas gostavam ao dela mesmo com facilidade. tempo, eu acho que a Patty não era, nem é fácil, no sentido em que ela tem uma coisa meio desafiante. Eu acho é que aquela autoconfiança ou aquele bravado de confiança, não é? Que podia ser só bravado, era super atraente. Uma pessoa quer saber mais sobre aquela figura. Ok, eu imaginei outra Patty, eu imaginei... Mais querida. Sim, mais inocente. E depois, de facto, se calhar tinha coisas úteis a dizer ou era uma boa pessoa interessante. Sim, portanto, e interessada também. Interessada, eu acho exatamente. que é isso que cativa os outros, Exatamente, não é? mais Termos interesse nos outros. Sim. Exatamente. E ela ainda é essa pessoa. E depois é mesmo boazinha. Eu soube que o livro dela, quando ela escreveu, este que estamos aqui a acabar, o Apenas Miúdos, ela conta uma história completamente en passant. Foi numa entrevista qualquer dela que eu fui ver, e ela conta a história que o Johnny Depp, que ela estava em casa de Johnny Depp a dormir, ele pediu-lhe para... Foi lá que ela acabou de escrever. O Just Kids? O Just Kids foi dos primeiros leitores, ela acabou de escrever em casa dele, exatamente. E ele fez uma noitada, fez uma direta a ler o livro. E depois de manhã ela pergunta assim meia, então o que é que achaste? Porque é isso que eu vejo nela, estás a ver? Incrível. Ela escreve um livro, está insegura, estou em casa de Johnny Depp, mas ela não conta esta história como, sim, eu estava em casa de Johnny Depp. Sim. Não, é tipo um amigo meu, ela quase que podia ter dito o Johnny, estás a ver? E por acaso é o Depp. E que ele na madrugada seguinte, faz uma direta, na manhã seguinte diz-lhe, isto é uma obra de arte. E continuamos a precisar de validação, não é? E de repente tens o Johnny Depp a dizer, isto é uma obra de arte, tipo, está incrível. Lindo. É o máximo, não é? Lindo. E ela não se vangloria disto. Porque E é um equal, não é um igual, Sim, claro. É um amigo. Claro. Mas vê-se isso no Just Kids, quando ela conta o momento em que ela vai em que ela pela primeira vez com o Lenny Kaye faz uma apresentação em que ela diz poemas, não é? Canta, diz poemas e o Lenny toca guitarra, e ela, quando fala desse momento, que estava o Warhol a assistir e toda a gente, ela diz que foi um sucesso, nunca ninguém tinha visto, não sei o quê, e ela diz que é muito engraçado porque ela, quando olha para trás para esse momento, que foi um momento de glória, assim, a primeira validação dela como futura rockstar, que nem ela sabia que ia ser, e ela diz que ela não gostou nada do comportamento dela nessa noite, que ficou toda pavoneante a achar-se a maior e que foi super arrogante. Ela diz isto no livro. Que engraçado, não lembrava disso. Um reconhecimento de que, pronto, todos nós falhamos, às vezes caímos nos buracos do ego, mas também reconhecer isso. E isso também diz muito sobre ela. Que maravilha. Apenas Miúdos, da Patti Smith. Última pergunta e difícil. Ok. Contos completos da Lydia Davis, O Ato Criativo, Um Modo de Ser, do Rick Rubin, A Papoila e o Monge, do Tolentino Mendonça, Apenas Miúdos, da Patti Smith. Escolhe um. Estás a gozar. É como se eu tivesse dito, olha, em vez de escolher os Não, 4 eu livros agora ia especiais, só dizer, um. e este outro livro da Patti Smith, estás a ver, só ia acrescentar, ok, eu diria, sim, se eu tivesse que recomendar a alguém, tipo só um, não é? É isso. Eu recomendo a toda a gente o Creative Act, The Way of Being, porque acho que pode mudar mesmo a vida a uma pessoa. Mas os outros também. E foi premiado e foi nomeado e está ótimo, do Rick Rubin. Boa, agora chega a altura em que eu tenho recomendações de leitura e um presente. Tipo, eu não estou a perceber, mas dar-me livros é assim a melhor coisa do mundo. Livros, cadernos e canetas. A minha família toda sabe isto. É o stationery, não é? Tudo Ai que meu é Deus, livros, vem em cadernos. livros, Então, eu não vou aguento. dar à escolha. Tenho dois para escolha? ti. Vais escolher um de dois. Que é sempre difícil. Um Ok. até está embrulhado em plástico, devia ter aberto antes, mas pronto. Então, Anne Carson, deves conhecer. Ai meu Deus, eu amo Anne Pois, Carson. calculei. Ok. Esta foi a minha primeira escolha Uau. para ti. Vidro, Ironia e Deus. Não tenho. Então Quero. pronto, estou a Deus. Qual é o outro? É que o outro parece-me o que é que... Da Amália Bautista. Ai, também não tenho. Ai, que dor! Mas eu acho que vou querer. Então, Vidro, Ironia e Deus é da Anne Carson, que é uma poeta, ensaísta, tradutora, professora do Canadá, é conhecida pela sua obra inovadora que mistura poesia, ensaio, tradução e crítica literária, frequentemente desafiando as fronteiras entre esses géneros. E há quem diga que ela é que devia ter ganho o Nobel e não a Louise Gluck. Polémico. Ok. Eu por acaso sou mais fã da Anne Carson do que da Louise Gluck, mas pronto. Eu tá também. bem. É mais experimental. E a escritora espanhola Amália Bautista tem o Trevo, que é uma coleção de contos que exploram temas como identidade, memória e a complexidade das relações humanas. Este estava embalado em plástico e não cheguei a folhear às escondidas. É sim, eu não vou conseguir dizer que não a um livro da Anne Carson,
meu, não podias ter, a sério, não podias ter Que acertado bom! mais. É porque conheci-te literariamente a estudar a matéria para esta conversa e pensei, este livro é... Estou super impressionada. Tipo, Ai, que bom, que nem a minha emoção. família acerta tanto, a sério. A sério, temos que nos ver mais vezes. Exato, Mariana. Ou então dou-te o número de telefone da minha irmã e vocês, quando for Natal, falam. E deves um livro à amiga da tua irmã, não te esqueças. Exato. Não, devo este. O Abelhas Miúdos. E pronto, e temos a Constelação e o Rosa da Sónia Balacó, que recomendo e mais uma vez agradeço. Obrigada. Obrigada a quem cá esteve. Para a semana a mais. Ai, adorei.